Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 124 é a Gênesis, capítulo 3, destruição dos seres vivos uns pelos outros. Mas dando uma sequência, aí você pode me dizer assim, mas o que você disse no final do vídeo anterior, Luiz, não tem nada a ver com esmiuçamento. É lógico que tem, só que é por isso que chama esmiuçamento, é um outro lado que as pessoas não conseguem assimilar, interligar com os olhos da alma. Porque o conhecimento que nós temos aqui na Terra, ele é muito restrito à matéria, né? Então, acontece aqueles que têm uma certa bagagem, que pode ter acesso a aos departamentos espirituais e por aí esses captam lá esses conhecimentos e agrega porque consegue enxergar aqui quando eu tratei do assunto com relação à exteriorização de toxinas do tabagismo, né, o cigarro, e também do álcool, e que muitas pessoas acreditam em trabalho de macumba, feitiçaria, essas coisas e tal, pronto. Não tem nada a ver. Isso é o perispírito que está exteriorizando, né, tá pondo para fora aquelas toxinas de vidas passadas, né? Como, por exemplo, também, olha só para você ver, tem pessoas que dizem assim, eu fui ao médico e descobri que estou com cirrose, mas eu estou encabulado. Mas por que encabulado? Porque eu nunca bebi. Você nunca bebeu nessa existência, né, meu bem? Mas e na outra existência passada? Na outra existência passada, você chamava, enxugava a garrafa Barbosa. Olha o nome da pessoa. Enxugava a garrafa Barbosa. É o nome e o sobrenome. Enxugava a garrafa Barbosa era o teu nome. Porque a pessoa não podia ver uma garrafa em vidas passadas que ele ia lá e mandava ela para dentro. O produto, né? Então, ele se intoxicou na existência passada. Só que o organismo é muito forte. Às vezes não aparece, não dá tempo de aparecer a cirrose proveniente daquela guloseima ali de bebida naquela existência. Mas afetou o modelador da forma que é o perispírito. E o espírito, o perispírito afetado, intoxicado naquela área correspondente, no fígado, na próxima existência a pessoa, né? A pessoa lá se tratando de cirrose, né? Como também todos nós sabemos, né? Que a meningite, olha só para você ver, a meningite, ela é um vírus, né? Então existe a meningite que é contagiosa e a meningite que não é contagiosa, porque é uma inflamação nas membranas, principalmente as membranas que correspondem toda a massa encefálica e também a medula óssea. Aí, mas a causa da meningite? Isso é relativo, existe vários motivos que leva à meningite, mas uma delas, pessoas que, vamos dizer assim, através do suicídio, o que
corda, né, que afeta, porque quando a pessoa se suicida com a corda, às vezes a pessoa pensa que o que mata é a corda, mas não é a corda que mata. A corda, a corda, ela apenas contribui levando a uma ruptura numa vértebra essa a qual ela fecha a traqueia. Fechando a traqueia, não vai oxigênio para os pulmões e, obviamente, não indo oxigênio para os pulmões, não vai oxigênio para a massa encefálica, encerra o fluxo de oxigênio, tanto nos pulmões quanto na massa encefálica. Por isso que paralisa o sistema nervoso do paciente do suicida, quase que de imediatamente. Por exemplo, a pessoa pôs a corda no pescoço, pulou, paralisa, em questão de 5, 10 segundos, paralisa. O sistema nervoso dele paralisa, o corpo físico dele enrijece. Então, o suicídio é uma das causas, a meningite. A meningite é um dos reflexos do suicídio através de corda. E também o veneno, né? A pessoa que ingere o veneno, que uma grande quantia de veneno na corrente sanguínea que se aloja na massa encefálica. Aí você me diz assim, mas é um vírus, Luiz, tá? Mas fragiliza-se aquela área, a perda da imunologia, e onde do perispírito eclode para a matéria física todos esses vírus ali que de certa forma se torna até contagioso. Agora pode ter certeza se que a pessoa que se contamina, por exemplo, você tem contato com uma pessoa que tem meningite, você também contraiu a meningite, pode ter certeza também se de que você, em vidas passadas lá atrás, você também fez a danadinha cometeu o danadinho do ato. Acontece que o teu organismo estava só precisando, porque ele ainda estava fortalecido, ele estava só precisando que você tivesse contato com alguém para que aquele vírus eclodisse de fora para dentro, o que lá dentro encontrava-se já como se num casulo. Ei, gente, mas tem cada coisa. E tem também a hepatite, que tem hepatite C, hepatite A, tem vários tipos de hepatite também, né, que está relacionado ao fígado, né? O que foi isso aí? O que significa hepatite para a espiritualidade na atualidade? Manguaça. Em vidas passadas. Manguaça em vidas passadas. Os termos é esse. Então, nada fica impune, né? Então, para você ver, é o outro lado, destruição dos seres vivos uns pelos outros. Então, dando aqui a sequência para poder, né, a gente ter mais assunto, olha só para você ver. Os corpos orgânicos só se conservam com o auxílio das matérias orgânicas, matérias que só elas contêm os elementos nutritivos necessários à transformação deles, né? Como instrumentos de ação para o princípio inteligente. Olha, como instrumento de ação para o princípio inteligente. Então, como nós já dissemos já em vídeos anteriores, cabe ao indivíduo
Cabe ao indivíduo a abster-se, não só físico quanto mental. Porque não é só abster mentalmente. Eu vou dizer uma besteira aqui com todo respeito. Você não está conseguindo, você está conseguindo mentalmente. Não. Você está conseguindo fisicamente abster. Estou. Mas mentalmente não. Não. Olha, então o conselho que eu te dou é o seguinte: continue nessa sequência aí. Luta. Porque você achou que eu ia dizer assim, você não está conseguindo mentalmente o que está conseguindo fisicamente? Não. Então, se perde uma vez. Não, não é assim não. O fato de você conseguir abster-se fisicamente já é um passo. Mas não se equivoque. Não se equivoque. Procura não se equivocar. Porque se você se equivocar, você estará enganando você mesmo. Procura hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Né? Então, como instrumento de ação para o princípio inteligente, precisando os corpos ser constantemente renovados. Porque, olha só para você ver a sabedoria. Como instrumento de ação para o princípio inteligente, precisando os corpos ser constantemente renovados. Tá vendo só? Um dos motivos pelo qual a importância da destruição dos seres vivos uns pelos outros, tá aqui, olha aqui, ó. Precisando os corpos serem constantemente renovados, a providência... Não, eu vou voltar um pouquinho. Como instrumento de ação para o princípio inteligente. Como instrumento de ação para o princípio inteligente, né? Precisando os corpos serem constantemente renovados, então é essa destruição dos seres vivos uns pelos outros, porque o princípio inteligente, ele carece dessa transformação, né? Aí, por exemplo, vamos pensar da seguinte forma: a ave, vamos dizer assim, o franguinho, coitadinho. Antigamente, o franguinho ele tinha um prazo de validade de 6 meses, né? Hoje em dia, coitadinho, o franguinho nasceu pintainho ali, daí 45 dias já tá faquinha no pescoço. Então, de 6 meses de prazo de validade aqui na Terra, ele foi reduzido para 45 dias. Então, de 45 dias em 45 dias, mata-se o franguinho. Tá errado? Não está errado. Porque o princípio precisa dessa destruição desse corpo para que o duplo etéreo do animal, ele, no processo evolutivo incessante que se encontra, adentre outros corpos em processo de evolução que vai melhorando. Isso aconteceu com todos nós. Analise só para você ver a evolução da raça humana. Analise. Hominídeo, né? Então você estudou muitas coisas, você entende. Você sabe o que significa os hominídeos. Então todos nós passamos um dia pela fase dos hominídeos. Mas de tanto ser devorado pelos animais, os hominídeos,
Então, o princípio inteligente retornava ao plano espiritual quase que instantaneamente e novos corpos iam sendo preparados, renovados, estudados, analisados. E sei que dos hominídeos depois vem lá os Neandertal, não sei se eu estou indo pela ordem mesmo, porque é tanto Homo erectus, Neandertal, essas coisas todas. Mas você sabe, hominídeo veio vindo, né? Homo erectus, Neandertal, Homo não sei do que, né? E sei que Homo sapiens. Agora, sabe quantos milhões de anos esse corpo físico aqui, essa forma física ereta, né? Bíceps, não vou mostrar os meus não, bíceps e tal e tal. Você sabe quantos milhões de anos isso levou na providência divina para ficar, para do hominídeo chegar ao Homo sapiens? Foi milhões de anos. Mas graças à rotatividade, mortes e mortes e mortes e mortes e mortes e mortes e mortes, destruição, destruição, destruição daqueles corpos físicos e outros corpos físicos no plano espiritual sendo preparado, melhorado. O nosso corpo físico na condição de Homo sapiens, ele ainda não está perfeito. Ainda precisa muito ainda, segundo a espiritualidade, para o corpo humano chegar à perfeição como eles desejam. Tanto é que tem reencarnado aqui no Brasil, no mundo principalmente, os espíritos índigos, que estão vindo das Pleiades. Os índigos são os espíritos índigos. Eles têm a função de preparar esse corpo, né, que é esse padrão, transformando esse padrão num novo padrão para os espíritos cristal que virão posteriormente. E para você ver, a gente acha que o corpo humano já está pronto. Não está pronto. Os índigos têm a responsabilidade de preparar esse corpo para para os próximos seres, que são os seres cristal. Os seres cristal, eles vão preparar os corpos físicos para os seres diamante. Então, essa escala de cristal, né, índigo, diamante, isso é uma escala passada pela providência divina, pelos bons espíritos. Índigo, né, cristal, diamante. Bom, mas e os índigos? Não, os índigos, eles vão completar aqui a Terra até lá pelo ano de 2200, mais ou menos, né? O cristal vai estar aqui lá de 2200 até 2500, mais ou menos. Cristal. O diamante vai estar de 2500 a 3.000 anos. Então, olha só para você ver. Quanto tempo. Mas só que isso aí não é nada para a providência divina. Então, o que eu quero dizer é que o corpo nosso ainda não está pronto. Ele ainda está sendo preparado. E através da destruição dos seres vivos uns pelos outros, aqui está dizendo-se que ocorre-se esse trabalho de melhoramento. Como instrumento de ação para o princípio inteligente, precisando os corpos serem constantemente renovados, a providência faz que sirvam ao seu mútuo entretenimento,
Tá vendo? Eis porque os seres se nutrem uns dos outros. Mas, então, é o corpo que se nutre do corpo, sem que o espírito se aniquile ou altere. Fica apenas despojado do seu envoltório. Tá vendo só? O corpo é que nutre do corpo. Agora, a gente sabe que a forma como eles aqui colocaram, a partir do momento que o corpo nutre-se do corpo, é porque o espírito ainda, de certa forma, ele também se nutre de certas toxinas. Ele ainda é detentor de algumas necessidades primitivas que ainda não conseguiu se despojar-se delas. Porque conforme ele vai se despojando, ele vai deixando de lado aquela necessidade. E é onde muitas pessoas deixam-se de nutrir-se de corpos de animais, né? Optando-se pelo vegetariano e pelo vegano e por aí em diante vai, né? Então é uma questão de evolução. É uma questão de evolução. Aí a pessoa pode dizer assim: ô Luiz, mas olha só você como que a gente tem que estar bem atento a essas questões. Ô Luiz, mas e no caso do médio, ele pode ou não pode comer carne? Sei que tem, sei que tem. Gente do céu, nós não estamos tratando nada disso. Nós não estamos tratando nada de mediunidade, nada do que o médium pode, que não pode comer ou deixar de comer, fazer ou deixar de fazer. Nós estamos tratando do princípio, a gênese, o princípio, a origem. Você entendeu? Não tem nada de mediunidade aqui, não tem nada de que o médium pode, que a pessoa pode comer carne porque ele vai receber Bezerra de Menezes, ele vai receber um espírito das trevas. Não está falando nada disso. Tá vendo como que a gente tem que raciocinar e a gente não pode misturar as coisas uma com a outra? Ah, porque o médium psicólogo, ele não pode beber o café, aí compre comigo. Não pode beber o café, não pode fumar, não pode beber por causa da mediunidade. Mas quem está falando de mediunidade aqui? Não pode misturar as coisas, não. Nós estamos tratando da evolução, lá no princípio, até chegar na danadinha da mediunidade e até chegar nos médios sentados ali recebendo espírito. Olha, gente, tem bilhões de anos ainda. Tem que tratar de ajudar Noé a pôr esses animais todos dentro da arca, porque enquanto não encher a arca, nós não vamos trabalhar a mediunidade. Então você entendeu? Não pode se tratar de mediunidade, do que pode, que não pode, a carne que pode, a carne que não pode, qual carne que faz mal, qual carne que não faz mal. Não está falando isso aqui. Então, se eu tratar desse assunto aqui, eu vou estar na contramão dos desígnios de Deus aqui, porque em que momento aqui está dizendo isso? Tá vendo só como que a gente tem que estar compenetrado? Porque com todo respeito, se é uma outra pessoa, com todo respeito a outra pessoa, ele vai tecer comentários aqui que não tem nada a ver. Gente, mas está tratando aqui do princípio da transformação dos corpos, né? O princípio inteligente como instrumento de ação para o princípio inteligente. Aí vem lá Luiz Antônio falando da carne que pode comer e que não pode comer, do peixe que não tem sangue. Na quaresma, sexta-feira da paixão, domingo de Páscoa, não pode comer chocolate para ir nos trabalhos de obsessão. Não tem, gente, não tem nada a ver aqui.
Eu sinto muito em dizer isso para você, mas aqui não, né? Então nós vamos para outro vídeo.